Você acha que falta muito tempo para você ter que ter uma infraestrutura de carregamento de veículos 100% elétricos ou híbrido plug-in no seu prédio? Você acha que falta muito tempo para isso acontecer, né? Deixa eu te dar uma dica. Eu moro num prédio, eu quero ter um carro elétrico. Eu posso? Depende. Depende se você tem uma vaga cativa. É interessante saber se você tem. Se você não tem, você vai ter que chamar uma empresa competente, como a Icom, por exemplo, representada aqui pelo Silviano, para você chamar para a assembleia e elucidar alguns pontos que são o futuro. Ah, mas o síndico é isso? Não importa. Chegou. É igual a máquina digital e a máquina de filme. Chegou. Não tem essa de é ou não é. Vai ser. Já é. Outro ponto. Eu posso ter o carregador em qualquer prédio? Eu posso ter um wallbox em qualquer prédio? Não. Não. Você tem que ter uma avaliação prévia antes de você comprar o carro. Isso. Para verificar se o seu prédio tem infraestrutura, não é só para um, porque o seu vizinho também vai querer ter o mesmo direito que o seu. Então tem que saber dimensionar antes, em assembleia, levando ao conhecimento do condomínio, se serão um número X de carregadores que atenderão todo o prédio. E quem vai pagar. Quem vai pagar e se cada morador terá o seu projeto privado. Isso aí. Tá? Eu moro numa casa. É possível? Também depende. Depende também, basicamente, da mesma infraestrutura predial e em pequena escala. Claro. É Agora, muito mais barato. Você tem um carro que você pagou, alugou, por assinatura, enfim. Você precisa ter uma empresa, não um simples profissional. Porque na hora que queimar uma placa, na hora que der um choque, na hora que gerar um prejuízo, você tem que ter documento. Você tem que ter uma infraestrutura ligada ao CREA. Você tem que ter ali uma RT. O que é uma RT? Uma RT é uma anotação de responsabilidade técnica. Eu sou diretor comercial da empresa, mas eu tenho engenheiro eletrônico e tenho 2 engenheiros civis dentro da empresa que vão baixar as RTs, porque o carregamento não é só a parte da instalação. Dependendo da situação, você tem que ter um projeto com uma RT, anotação de responsabilidade técnica. Então, você faz o projeto, o engenheiro assina essa RT, o contratante assina também e a gente coloca isso lá dentro do CREA. A gente paga por isso. Aí aprovou o projeto, a gente vai baixar uma RT de execução. São 2 RTs, que envolvem a parte civil e a parte eletrônica e elétrica de instalação. O que acontece? Se queimar o circuito do prédio, por uma série de razões, passar pelo projeto e queimar o módulo do carro, o responsável técnico vai ser chamado. Se pegar fogo, o responsável técnico vai ser chamado. Então a gente já evita, a gente cria circuitos de proteção, tanto de um lado quanto do outro. Você tem que ter algum documento que responsabilize uma instituição também que tenha equivalência, né, em capital, que suporte um possível problema. Porque nós estamos falando de infraestruturas caras. Então não é para qualquer um. Você tem uma ideia? Um disjuntor que seja homologado, vamos dizer, pela BNT, ou indicado, melhor dizendo, pela BNT, um disjuntor está na faixa entre 800 e R$1.000. Um disjuntor. Tem situações como nós aplicamos hoje numa casa de um banqueiro no Leblon, nós usamos 2 disjuntores porque a gente sentiu, o nosso engenheiro eletrônico definiu que além da proteção do carro, eu tinha que proteger o circuito dele, porque tem bomba, tem uma porção de coisa dentro dessa casa, tem até gerador. Uma situação totalmente atípica. E além desse disjuntor, eu tenho que ter um circuito de proteção. Por quê? Porque se houver variações de corrente, nós estamos num país de terceiro mundo. Nem sempre a corrente que chega em 127, 126, 121, não chega. Agora, eu moro num prédio. Como é que é feito o carregador em relação à infraestrutura predial? Eu puxo do relógio ou eu tenho uma estrutura Wi-Fi que eu possa comunicar digitalmente ao consumo de um determinado relógio? Como é que é essa leitura do condomínio? Esse condomínio que a gente está fazendo, que é um condomínio maior, vamos dar exemplo de condomínio maior, menor
Normalmente pega do relógio do cara e a gente resolve. Mas no condomínio grande, o condomínio vai se estruturar para deixar o ponto preparado. Então, esse ponto vai fazer 15 vagas. Cada morador vai puxar desse ponto a sua vaga e vai ter os custos dele. Puxando desse local, o condomínio vai lá, vai fazer a medição mensal do custo de cada relógio individualizado. Cada relógio individualizado. Não é um relógio, né? É um medidor. Que você também tem medidores Wi-Fi. Isso. Que enviaria um relatório computadorizado Isso. para o síndico. Tudo tem custo. Tudo é o custo que o condomínio está disposto a investir. Exatamente. Correto? Não, o condomínio investe até esse ponto. Daí em diante é para o morador. O morador, porque não dá para a comunidade toda bancar o custo individualizado para 10%. Então precisa ter um projeto em que o condomínio vai puxar e vai ter que ter o controle. É uma realidade nova. Os prédios novos provavelmente já vão vir com isso definido. Que loucura. É doideira. Eu chamo hoje, por exemplo, a Volvo, que começou com muita força esse projeto, a própria Nissan, que começou com muita força, mas com cautela, né? Porque o carregador dela já vinha limitado a 110 e 220. Uma atitude até muito bacana, muito cautelosa. Porém, a gente tem a eficácia de um carregador wallbox muito maior em rapidez. Mas a gente vê com é surpreendente esse movimento, mas só foi possível porque tem uma escala social muito baixa. É um carro premium, que custa R$400 mil. E hoje nem tem carro. E hoje é 309 mil, não tem todos os carros vendidos, todos os carros vendidos, fila de espera. E você pega esse universo aqui e você vai ver o que acontece. Fica mais fácil a escala de problemas porque é um universo bem pequeno. Agora, quando você chega com um carro de uma marca conhecida, até R$150 mil, você passa a ter popularizou. Muito problema. Significa ter muita demanda de infraestrutura que não existe. E o time, em função da Selic, do combustível, dos commodities, o cenário mundial... Todo esse material eletrônico que a gente utiliza é importado. O cenário mundial ele catalisou a demanda por carro elétrico por causa da elevação do preço do barril do petróleo. Então, para as montadoras que eram reticentes a carros elétricos, agora elas são a favor, porque elas precisam de volume para subsistir. E a outra coisa que atrapalhou muito é a demanda por material de infraestrutura para essa tecnologia ser implementada nas residências. E ainda tem um outro ponto. Como é que vai ser a sustentabilidade de tudo isso? Prédios vão ter que ter fazendas solares. A longo prazo isso vai ser realidade. Casas, se você não tem a energia fotovoltaica, tenha. E Felipe, eu acho que o país, principalmente o nosso Ministério de Minas e Energia, eu acho que ainda não se atentou para a demanda, que é uma demanda pesada de carregadores. Não é uma demandinha de ar-condicionado, não é uma demanda de chuveiro elétrico, tá? Eu acho que o Ministério não se atentou e não tem noção, e eu não tenho esse número hoje, se nós tivermos 5% da nossa frota hoje de veículos totalmente elétricos, eu acho que teremos falta de energia. Uma outra coisa, o governo da Flórida, nos Estados Unidos, ele entrega para você a possibilidade, não é o governo, a empresa, né, de energia que detém o Estado. Ela entrega para você a opção de você ganhar instalado gratuitamente o painel solar. Isso aí. Porque a empresa entende que o que você vai usar e devolver para a energia, para a empresa, né, como gerador, vale a pena. Então é de graça. Mas é primeiro mundo, né? É primeiro mundo. Olha só, mas aí tem uma antítese aqui dessa questão. Mesmo assim, sendo de graça, os moradores não adotam. Porque uma casa na Flórida que fica ligada, com ar-condicionado ligado, o dia inteiro, tem a sua conta de luz de $150 a $200, que é um valor absolutamente significante para o americano. Mas o painel solar
segundo muita gente lá, deixa o telhado feio. Não, e tem outro fator. Vamos sair um pouquinho do nosso assunto. Lá eu não sei, mas aqui os painéis solares estão sendo instalados, eles não estão levando em consideração o peso deles sobre um material flexível, que é a madeira. Telhado de madeira. Telhado de madeira. E você tem hoje uma situação complicada em que os telhados estão flechando. Então isso tem que ser analisado. Por isso que a gente tem esbarrado em alguns clientes de instalação de carregadores, em que eles fazem consultas com eletricistas, em que eles dão preços que não têm noção. Eles vão pegar qualquer disjuntor, eles vão pegar qualquer protetor. Aí o preço dos caras vão ficar totalmente defasados em relação aos nossos. Só que a gente vai ter uma responsabilidade técnica e a gente tem atrás de nós concessionárias de veículos prêmios. O cara não está fazendo pergunta de preço, mas ele vai fazer pergunta a hora que queimar alguma coisa vai dele. Fazer pergunta de responsabilidade civil. Não tem jeito, não tem jeito. É advogados e outras coisas mais. Eu tenho 2 engenheiras civis, 3 engenheiras civis para avaliar como cortar uma laje. Tem que ver ferragem, tem que ter uma porção de coisa. Analisar concreto, analisar uma série de coisas, reposição desse material. Um outro detalhe. Pô, se você for colocar num ambiente comercial uma vaga para carro elétrico, num condomínio com mais de 1000 unidades, você tem que analisar o tráfego de carro. Exatamente. E aí tem um engenheiro de tráfego. Aí é outra história. Teve um condomínio que um carro, por uma distração do usuário, e muito escura a garagem dele, a gente está mexendo em várias coisas, sinalização deficiente, ele bateu em 6 veículos. Segundo o síndico, o cara tem condições financeiras de arcar a situação, mas podia não ter. Olha o tamanho do problema do cara. Podia ter uma fatalidade. Podia ter uma fatalidade. Tem garagens aí, por exemplo, em que não tem uma definição onde o pedestre vai caminhar dentro dessa garagem. Uma garagem de 1.800 veículos, o cara anda às vezes... Assume um risco muito grave. Então, uma garagem de 1.800 veículos, quantas crianças trafegam? Você tem segurança de largar o teu filho no estacionamento de um barra-shopping sem segurar na mão dele? Imagina num condomínio onde as crianças andam de bicicleta. Então, no Brasil, a gente está acostumado com um jeitinho brasileiro. A gente está acostumado com falta de planejamento. A gente está acostumado com vamos fazer, depois a gente vê o que vai dar. Só que dessa vez, agora, o mundo, carro elétrico é complicado. A globalização, a necessidade mundial de adequação, ela está vindo do primeiro mundo para o terceiro. E no terceiro mundo a gente não estava acostumado com planejamento. Talvez a sua vida não existisse planejamento. Saiba que se não existia, o mundo de hoje está feroz. E hoje a cadeia alimentar, digamos assim, ela vai te exigir planejamento. É por isso que a AB fez essa série juntamente conosco para poder dizer para você que assiste esse vídeo agora que não é bem assim. Não é comprar ou não comprar, é se planejar, se inteirar. Porque o futuro ele tem que ser sustentável para o meio ambiente, mas ele tem que ser sustentável também para você. Não só como pessoa, como corporação, como condomínio. Ele tem que ter coerência. E é isso que a gente está tentando trazer para você.